Agora, aos 8 meses, ele fez uma consulta com a pediatra, não com o neuro, mas com a pediatra. E ela olhou pra mim e disse: O que aconteceu com essa criança? Eu falei: Por quê? Ela falou: Ele não tem mais atraso motor. Ele não tem atraso motor. Foi tanta alegria que eu cheguei em casa correndo e mandei uma mensagem pra Ana Isabel, pensando assim: Ela já tá tão famosa, acho que ela não vai me responder dessa vez. Eu me chamo Débora e eu falo de Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe de um menino de 13 anos e também tenho um bebê de 8 meses. E quando esse bebê nasceu, o Instagram entendeu que eu era mãe recente e começou a me enviar muitos conteúdos. E como eu não tinha muito tempo para ficar absorvendo tudo e nem queria também ter acesso a todo tipo de conhecimento, eu fazia um filtro rápido ali. E a Ana Isabel apareceu, né, no meu feed e logo que eu vi o vídeo dela, eu salvei porque eu sabia que eu ia precisar daquele vídeo. Meu bebê ainda era muito pequenininho, era recém-nascido, mas ela já, quando eu entrei no perfil dela, eu vi que ela já falava dessa questão de desenvolvimento desde o nascimento. E foi muito legal, porque eu não imaginava que em muito pouco tempo eu ia precisar muito do conteúdo da Ana Isabel. Eu já tinha ouvido falar várias vezes de tummy time, mas como eu não tinha bebê e não imaginava que eu iria engravidar novamente, aquilo não me interessava. Quando eu engravidei, já estava quase ganhando bebê, eu comecei a entender melhor sobre tummy time, sobre postura, logo ali do recém-nascido, sobre uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acreditava que meu bebê tinha, que era o torcicolo congênito. E quando eu vi o vídeo da Ana Isabel, eu tive a impressão que meu filho tinha torcicolo congênito porque ele só mamava de um lado, ele chorava muito quando virava de outro lado, e ele tinha um pescoço bem tenso, ele era assim, ó. Então, e eu comecei a trocar mensagens com ela ali nos comentários mesmo, não foi nem no direct, foi nos comentários dos vídeos. E ela sempre me respondeu. E foi muito legal, porque através dela eu consultei um fisioterapeuta pessoalmente, ele analisou, ele viu que não era um torcicolo congênito, que ele era apenas uma criança tensa mesmo. E depois eu fui vendo outros vídeos da Ana Isabel sobre tummy time, a dificuldade que ele tinha de ficar no tummy time, muito grande. E todas as vezes que eu perguntava, que eu pedia sugestões, ela prontamente me atendia. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu precisei consultar outros profissionais do Instagram também, gente séria como a Ana Isabel, mas por conta da demanda eles não me respondiam. Porque o meu bebê, com 4 meses e meio, a gente começou a ter uma hipótese de que ele possa ser autista. Então eu comecei a seguir outros profissionais, não fisioterapeutas, mas a respeito do autismo, e nenhum deles nunca me responderam, apesar de serem excelentes também. Mas a Ana me respondia. E o mais legal é que hoje, vendo o desenvolvimento do meu bebê, a área em que ele mais se desenvolveu foi postural, foi o desenvolvimento motor. Ele, como eu disse, com 4 meses e meio, ele foi numa consulta com uma psicopedagoga que a gente ganhou quando ele nasceu. Achava que ia ser uma mera consulta de praxe. E aí ela falou: Débora, você já percebeu tais e tais e tais sinais? Eu disse sim. Ela falou: percebeu que ele não fica de bruxo? Olha, eu tento, tá? E eu sigo lá um perfil na internet e eu tento e eu me esforço, mas ele realmente está preguiçoso. E ela falou: olha, ele tem uma leve hipotonia, eu aconselho você a procurar um neuro. Aí procuramos o neuro falou a mesma coisa: não podemos diagnosticar um bebê de 4 meses e meio com autismo, mas ele realmente apresenta alguns sinais. Isso pode desaparecer? Pode, mas isso também pode se agravar. O que eu te recomendo, mais do que buscar um diagnóstico, busque desenvolvimento do seu bebê. E eu tenho aqui o laudo dele dizendo que ele tem um atraso motor global. Então, não foi uma surpresa, eu não fiquei de luto, eu não fiquei triste. Eu sabia onde buscar as ferramentas, porque quando ele era recém-nascido, eu conhecia esses perfis. Eu vejo que Deus cuidou de mim nesse sentido, ele já tinha me encaminhado tudo. E aí, eu comecei intensamente o trabalho com ele. O neuro me encaminhou para profissionais presenciais. Eu, teimosa que sou, eu falei: eu vou continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Mas eu fazia sem nenhuma intenção muito específica, porque ele não tinha ainda nenhuma avaliação. Agora, com a avaliação, eu tinha uma coisa específica que eu precisava trabalhar com ele. Então, eu comecei firmemente trabalhando diariamente o desenvolvimento dele. Agora, aos 8 meses, ele fez uma consulta com a pediatra, não com o neuro, mas com a pediatra, e ela olhou para mim e disse: o que aconteceu com essa criança? Eu falei: por quê? Ela falou: ele não tem mais atraso motor. Ele não tem atraso motor. Foi tanta alegria que eu cheguei em casa correndo e mandei uma mensagem para Ana Isabel, pensando assim: ela já tá tão famosa, acho que ela não vai me responder dessa vez. Com certeza, eu recomendo sim. A Ana é muito querida. Aqui no Sul,
Então, pelo menos em Santa Catarina, querida é o master dos elogios. A Ana é muito querida e muito competente, como a gente estava conversando aqui, essa simplicidade no falar, essa acessibilidade, a gente compreender o que ela está dizendo, essa insistência em sempre repetir o que é importante, e ela tem esse conteúdo exclusivo que é muito objetivo. Hoje em dia, nas redes sociais, eu creio que as mães busquem objetividade, a gente não tem tempo para ficar perdendo com muita enrolação. E a Ana é bem objetiva, bem direta ao ponto, bem incisiva, bem insistente no que precisa ser feito.